Em 2050, magia é uma comunidade que o dinheiro não pode comprar. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Hoje estou aqui para falar sobre Não Faça Acordos com o Dragão. Não Faça Acordos com o Dragão, ele é o volume 1 da trilogia Segredos do Poder, que é uma trilogia de romances baseada no universo do Shadowrun, que eu vou falar mais sobre ele. Pra quem nunca viu os vídeos em que eu falo sobre RPG, eu vou explicar também, porque o universo é uma parte muito importante. Esse livro ele saiu originalmente em 1990 lá fora, ele foi escrito pelo Robert N. Charrette, e ele saiu aqui no Brasil em 1995 pela Ed Ouro, com tradução do Luiz Orlando Lemos. Então, até que 5 anos foi um espaço pequeno entre o lançamento do exterior e aqui dentro. Eu achei isso bastante interessante. Outra coisa é que eu acredito que esse seja o primeiro romance baseado em um RPG que tenha sido lançado no Brasil. Sobre o que é o Shadowrun, só dar um background sobre o mundo super rápido. Imagine que uma linha do tempo alternativa, em 2012, ao invés do famoso apocalipse maia que ocorreria, na verdade os maias estavam prevendo que não que o mundo iria simplesmente acabar, mas que iria acabar o mundo que nós conhecemos. Então, em 2012, a magia desperta novamente. De repente, tribos indígenas que faziam rituais descobrem que esses rituais têm um poder místico absurdamente, elas adquirem um grande poder político através do poder mágico que elas têm. Então, por exemplo, os Estados Unidos acaba fragmentado porque as tribos indígenas dentro dele começam a dominar territórios. Não só isso, casais humanos começam a nascer raças que são consideradas mágicas, elfos, orcs, trolls, anões. E além disso, o nosso mundo também já avançou bastante para um nível de tecnologia que é considerado o nível do cyberpunk, na verdade. Apesar das tribos deterem um grande poder e o Estado acabar meio fragmentado na maior parte do mundo, os maiores poderes do mundo ainda são as megacorporações, que são empresas tão poderosas que elas detêm territórios como se fossem países, em alguns casos. Se uma empresa tem uma sede, por exemplo, em uma cidade, a cidade não tem soberania dentro da empresa. Você pode ser um cidadão da empresa, você nasceu dentro da empresa, então você pertence à empresa. Você não tem nacionalidade, sua nacionalidade é aquela empresa, digamos assim. Essa é uma elaboração bastante interessante do corporativismo, né? Dito isso, nessa história, no Não Faça Acordos com o Dragão, nós conhecemos um personagem chamado Sam Werner. O Sam, ele é um assalariado, que é uma tradução do salaryman, que eles falam, que é um termo meio japonês. Assalariado normal, né? Aquele executivo tradicional, que trabalha para uma empresa, uma megacorporação japonesa chamada Renhaku, uma das mais poderosas do mundo. Logo no início, ele está passando por um processo, porque ele está sendo promovido dentro da empresa, ao mesmo tempo que ele recebe a notícia de que a irmã dele faleceu. Sendo que a irmã dele, ela tinha sofrido uma mutação e se tornado uma orc. E isso era muito mal visto, na verdade. Os orcs são considerados uma raça de segunda categoria, eles são separados, principalmente dentro do Japão. E o Sam, ele começa a ficar muito triste, mas ao mesmo tempo desconfiado com o que aconteceu com a irmã dele. Ele não sabe de fato se ela morreu ou se ela simplesmente foi colocada em locais que são uma espécie de campos de concentração para essas raças diferentes que foram surgindo. Mais pra frente, o Sam acaba se envolvendo em uma tentativa de um grupo de Shadowrunners, aí vem a parte do Shadowrun, de roubarem informações da empresa. A atividade do Shadowrun em si é nada mais do que espionagem industrial, ou sabotagem industrial, na verdade. É uma atividade muito comum entre grandes e pequenas empresas, em que elas roubam informações de outras ou elas fazem uma sabotagem de uma adversária, porque nesse mundo que não existe um controle estatal e as empresas podem atacar e defender à vontade outras empresas, inclusive com força, né, digamos assim. Então, portanto, tem muita ação dentro do universo de Shadowrun. O Sam ele se envolve em um ataque a Renhaku e ele conhece em primeira mão os Shadowrunners. Aos poucos ele começa a mudar a visão de mundo dele a respeito de o que é ser um funcionário de empresa e o que ele poderia ser fora da empresa, e ele se vê em um conflito que vai fazer com que ele queira sair da empresa. Só que sair da empresa não é uma coisa tão fácil assim, você não pode só se demitir. No caso, o Sam, por exemplo, passou por processos que implantaram partes cibernéticas nele para ele poder acessar aquela meio que a matriz principal, que é como se fosse a internet, que você acessa através de cabos neurais, e todo esse processo foi pago pela empresa, cirurgias, etc. Então, aquilo pertence à empresa, você passou a pertencer à empresa de certa forma. Então, ele não pode simplesmente sair da empresa, não sem pagar ela, mas assim, não existe essa opção. Simplesmente ele pertence à empresa. Então, ele tem que fugir de fato, é como se a empresa fosse uma prisão para ele. E ele vai entrar em contato com os Shadowrunners para que eles façam uma extração, que eles retirem ele da empresa. Essa história se desenrola muito mais
Inclusive, ele acaba encontrando um dragão, que é uma das partes mais legais da história. O dragão, ele é um CEO. Os dragões, eles são criaturas ancestrais que ressurgiram com a magia. Eles são criaturas inteligentes e poderosíssimas. Eles são predadores primordiais, as pessoas morrem de medo deles. Eles falam por telepatia, eles podem ler a mente dos outros. Então, normalmente, eles assumem posições de poder imenso, inclusive dentro das empresas. E ele acaba conhecendo um dragão que é um CEO de uma empresa que faz uma oferta pra ele. Então, daí que vem a história do não faça acordos com o dragão. O Robert J. Charrette, ele tem um estilo bem ágil e o livro é muito bem escrito. Normalmente, eu desconfio profundamente desses livros encomendados, que são os livros que fazem parte de um outro universo, que alguém vai lá e contrata um escritor pra escrever um livro dentro daquele universo. Mas eu adorei Shadowrun. Quando eu li originalmente ele, eu fiquei com uma pequena obsessão pelo universo. A princípio eu achei complicado, porque eu não estava entendendo os conceitos, aquela mistura do cyberpunk com a fantasia, que é o principal atrativo do Shadowrun. Eu estava achando muito esquisito no início. E ele também foi meu primeiro contato com o cyberpunk em si, né? Com a ideia do universo super avançado, totalmente pautado em liberdades individuais extremas. Então você faz o que você quiser e as empresas também fazem o que quiserem. E o mundo, ele é super avançado tecnologicamente, mas assim, ele é muito desigual. O cyberpunk sempre é falado que ele é o capitalismo elevado ao máximo, né? Aí você jogando ainda a magia dentro dessa mistura torna ele uma coisa muito única. E tá aí um livro de fantasia, efetivamente ele é um livro de fantasia, que muita gente nem sabe que foi lançado no Brasil. Isso eu acho uma coisa impressionante, porque ele é um livro legal pra caramba. E acontece muita coisa no primeiro livro, ele tem um encerramento, ele tem uma conclusão própria, apesar dele fazer parte da trilogia. Na verdade, nas outras histórias a gente vai ver o retorno do Sam Werner, mas para outros arcos de história, ele está envolvido em outros grandes eventos. Às vezes, envolvendo personagens que aparecem no primeiro livro, às vezes não. Mas a primeira história tem uma conclusão de fato. O primeiro livro ele é muito difícil de achar, e a trilogia inteira também. De vez em quando ele aparece por valores irrisórios, assim, na estante virtual, em locais assim, porque é coisa que você só encontra em sebos, mas às vezes ele também aparece com um valor elevadíssimo. Eu já cheguei a ver a trilogia sendo vendida por R$200. Mas eu gosto tanto do livro que eu tenho 2 dele. Na verdade eu acabei comprando outro porque teve um descolamento aqui na capa do livro, e na época eu encontrava esse livro por um valor irrisório em eventos de RPG, você comprava cada um por R$5, e hoje em dia eles são uma raridade. Então é isso, acho que é o que dá pra falar sobre o livro. Eu recomendo, se você for fã de cyberpunk, se você for fã de fantasia, se você for fã dos dois, mais ainda, e se você for fã do RPG do Shadowrun, aí ele é quase uma necessidade, se você for um grande fã do RPG. Ele é complicado de achar o livro físico, ele não tem e-book em português, mas você acha fácil em inglês. Ele tem versões novas com as capas atualizadas, mas que é a mesma história. E se você fala inglês, então vai ser muito mais fácil você encontrar. Inclusive em inglês você vai encontrar dezenas de romances do Shadowrun, tem muito mais, muitas histórias muito interessantes, legais pra caramba. Essa foi minha resenha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, se inscreva no canal. E não esqueça de marcar o sininho aí embaixo para você receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo. Eu sou Gustavo Domingues e bem-vindo ao Canavial.